Olá, eu sou o professor Thiago Bevilacqua e essa é uma aula sobre volumes. A gente vai partir de uma noção intuitiva aí do que é volume e definir fórmulas para calcular o volume dos paralelepípedos, dos cubos e dos paralelepípedos. Então, definindo o que é volume, o volume ele é a medida do espaço ocupado. Então, a gente vai partir de uma definição bem simples que é a definição de unidade de volume. A gente diz que uma unidade de volume é o volume ocupado por um cubo com uma unidade de aresta. Então a gente diz que esse é o volume essa é a unidade de volume aí a partir da qual a gente vai fazer todos os nossos estudos de volume. E a gente faz uma definição bem parecida no vídeo de áreas, se você quiser dar uma olhada aí. Algumas das unidades de volume que a gente usa, a gente fala em metro cúbico, que é a unidade no sistema internacional. A gente fala também bastante em decímetro cúbico, ou como ele é mais conhecido, litro. A gente pode falar também em ml, um milésimo de litro, que é um centímetro cúbico. E vale aqui a gente fazer uma reflexão curta da relação entre metro cúbico e litros. A gente pode dizer que um metro cúbico, então, fazendo por análise dimensional, ele é 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, 1 metro cúbico. E transformando ele para decímetros, 1 metro equivale a 10 decímetros, 10 decímetros e 10 decímetros, para a gente conseguir decímetro cúbico, que é igual ao litro. O metro cúbico se cancela, então a gente descobre o valor que é 10 a terceira decímetros cúbicos, ou do jeito que a gente usa mais, 1000 litros. Então essa é uma consideração prática bem importante de que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Bom, se essa é a unidade de volume, como que a gente calcula então o volume de sólidos maiores? Bom, eu vou partir então para esse cubinho mágico aí, porque ela é bem ilustrativa aí de como a gente pode calcular volumes de sólidos que não tem uma unidade só de volume. Vamos considerar que cada um desses cubinhos tem uma unidade de volume. Nesse cubo aqui a gente pode ver claramente que a gente tem três unidades de comprimento em cada uma das arestas, em cada uma das dimensões. E fica fácil ver aqui na face de cima que em cada camada aí a gente tem, lembrando da ideia de área, 3 vezes 3 cubinhos, 9 cubinhos. Como a gente tem 3 cubinhos de altura, então a gente faz 9 vezes 3 e encontra 27. 27 unidades de volume. Então, basicamente, o que a gente fez foi multiplicar as três arestas, né? Multiplicar as três arestas entre si. A vezes A vezes A, se eu chamar cada aresta de A minúsculo aí. Então a gente chega numa fórmula por uma noção intuitiva aí, uma fórmula para o cubo, que é volume igual a aresta ao cubo. Com essa ideia dá para a gente, por exemplo, agora de maneira bem mais simples, calcular o volume desse cubo de Kubik aí, que tem 4 unidades, 4 quadradinhos de aresta. Então, como a gente viu, o volume do cubo é a aresta ao cubo, que nesse caso aqui, como a gente tem aresta igual a 4, o volume do cubo vai ser 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64 unidades de volume. A gente pode também, de maneira muito fácil, calcular quando forem 5 unidades na aresta. Lembrando sempre que a gente está fazendo de maneira genérica para unidades de volume.
mas normalmente a gente vai usar uma unidade aí e vocês podem ver em alguns vídeos de exercícios aí, como a unidade de volume sempre vai seguir uma daquelas que a gente comentou, metro cúbico, litro, ml, centímetro cúbico, alguma coisa desse tipo. E usando essa ideia do cubo, eu vou generalizar então uma fórmula para o volume dos paralelepípedos. Eu digo que um paralelepípedo tem A unidades de comprimento de largura, B unidades de comprimento de profundidade aí, e C unidades de comprimento de altura. E aí, de maneira geral, fica fácil deduzir uma fórmula para o volume do paralelepípedo como A vezes B vezes C, que é a conclusão aí mais importante da nossa aula. Então, nessa aula, a gente conceituou o que é volume a partir da ideia de unidade de volume e chegamos a fórmulas para volumes de cubos e paralelepípedos. Eu sou o professor Tiago Bevilacqua e espero que tenha ajudado.